Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. A palavra que Deus pediu para eu trazer hoje está em 2 Crônicas, capítulo 6, que diz que Salomão abençoou o seu povo. Primeiramente, é importante nós entendermos o contexto, né? As promessas do Senhor se cumprindo na Bíblia através dos heróis da fé, né? Que são todos aqueles que estiveram em contato e em buscar intimidade com o Senhor, né? Desde Abraão, que saiu da sua terra, né? E Davi, né? Já pulando vários outros heróis aí, mas para poder falar de Davi, para nós podermos chegar a Salomão, em que Deus disse que nunca deixaria de ter uma pessoa no trono, né? Após Davi. E todos nós sabemos que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. É um homem que instituiu louvores, adorações, e hinos e salmos. E inclusive ele amava tanto a obra de Deus que ele não quis assumir o trono sem ter a Arca da Aliança presente, porque simboliza exatamente isso, a presença do Senhor, a aliança, né? E o coração dele estava tanto em Deus porque ele ia várias vezes louvar e adorar a Deus perante a Arca da Aliança, não a Arca da Aliança, né, mas a presença de Deus que estava na Arca da Aliança, né? Assim como no tempo de Moisés havia o tabernáculo e hoje nós temos o Espírito Santo, né, dentro de nós e não existe mais o véu e nós podemos orar diretamente a Deus. Mas naquele tempo, Davi ele já tinha planos, inclusive, para efetuar a construção do templo para Deus, porque ele queria que Deus tivesse dentro das possibilidades de nós humanos, né, que somos nada comparado a Deus, mas honrar a Deus com um local de todo o coração dele para construir e para que Deus pudesse habitar ali, para que eles pudessem visitar e pudessem sentir a glória e a graça e o amor de Deus, que é nosso Pai. Né? Então, como filhos, nós devemos sempre querer estar próximos do nosso Pai, devemos querer a presença do nosso Pai. Mas existe um mistério aí, eu não sei se os irmãos sabem, mas embora Davi ele tenha obedecido a Deus, ele enfrentou muitas batalhas, então tinha muito sangue na mão dele. Então, por mais que Deus tenha ficado feliz com esses projetos de Davi, as promessas continuariam a ser cumpridas, porém, dessa vez através de Salomão. E aí é que está um código interessante, porque nós, como pais, como irmãos, né, como pessoas responsáveis pelas pessoas que moram junto conosco, por exemplo, se você é casado, se você tem se você é um irmão mais velho, se você é um pai de família, né, se você é um avô, todos aqueles que têm autoridade espiritual, porque isso é bíblico, né? Abraão ele tinha autoridade sobre Isaac, e se Isaac tivesse um filho e Abraão ainda tivesse ali, a autoridade imediata sobre o filho de Isaac seria a de Isaac, mas Abraão também, né, Isaac também continuaria a consultar ao seu pai, né, pela experiência dele, pela honra, porque nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Então Deus disse para Davi que quem iria dar continuidade a construir aquele templo era ele. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as promessas de Deus elas se cumprem, né? Em alguns casos na Bíblia elas levaram gerações, mas nós devemos buscar a Deus sempre, porque Deus tem bênçãos especiais para cada um de nós. E aquilo que você está buscando hoje como pai de família, como mãe, né, como irmão, outras pessoas no seu lar poderão ser beneficiadas, né? Cada um conforme aquilo que Deus tem programado, porque Deus tem um livro escrito na vida de todos. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha os nossos dias contados, e antes mesmo da fundação do mundo, Jesus ele já tinha vindo e ele já tinha morrido por nós. Isso é uma coisa que é difícil nós entendermos, porque o nosso espírito é eterno, né? Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são eternos. Então, eles contêm a eternidade e não a eternidade faz parte deles. É eles quem criaram, né, a eternidade, porque eles são Deus.
Então todas as coisas foram criadas a partir deles, entende? E portanto, o tempo funciona diferente. Tanto é que nós estamos vivendo, né, sobre o tempo Cronos, né, o calendário gregoriano e mais outras coisas. Mas existe o tempo de Deus, que aqueles que estão buscando a vontade de Deus para ser manifesta nas suas vidas, viverão Kairos. Os irmãos podem pesquisar a respeito disso, e é muito interessante, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso, né? Algumas vezes o tempo de Deus, um dia, pode ser 1000 anos. Em outras situações, o de repente de Deus é mais rápido do que o nosso próprio tempo. Isso depende de quão próximos nós estamos da bênção, quão em obediência nós estamos para receber aquilo que Deus tem para nos entregar e quão longe nós estamos. Porque às vezes você está sendo obediente, você está fazendo as coisas, mas às vezes existe alguma área da sua vida que você está, por exemplo, pensando, se eu, por exemplo, uma bênção financeira, se eu receber esse dinheiro agora, eu vou fazer X coisa. Mas aquilo não vai ser bom para você. Então, Deus vai permitir que às vezes você espere mais um pouquinho para que você faça um uso melhor daquele dinheiro e que muitas vezes também você venha consultar Ele sobre aquilo que deve ser feito. Porque nós temos que crer, né? Nós que somos cristãos, nós temos que crer e saber por excelência que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós devemos consultar Ele sobre todas as questões fundamentais. Davi fazia isso, né? Antes de enfrentar batalhas e de tomar decisões, ele perguntava as coisas a Deus. Eu estava vendo uma pregação essa semana e quando Davi foi enfrentar uma batalha contra os filisteus, ele perguntou a Deus, e embora eles estivessem cansados, Davi foi atrás, porque Deus falou que a vitória seria dele. E aí ele já estava na cidade quando os filisteus vinham atacar, só que ele já tinha derrotado os filisteus uma vez. E o que significa? O cenário é muito provavelmente parecido. Ele poderia presumir que a vontade de Deus era que ele ficasse ali e defendesse e que os filisteus não o entregassem, porque Saul estava querendo ir atrás de Davi. Mas não, ele consultou a Deus porque era uma decisão fundamental e Deus falou, não, agora numa outra palavra, né, no português rasgado, é apenas para que te quero, porque é melhor uma pessoa vista ao olho dos homens ser vista como covarde, mas estar vivo, mas na verdade estar incorporando a sabedoria de Deus, do que ela está sendo corajosa aos homens, mas tola aos olhos de Deus e ser morta. E então Salomão, porque ele estava, né, nessa altura da sua vida, ele estava buscando a sua edificação, tanto no espiritual como no material, porque o templo já estava pronto, e ele construiu aquele templo, então o templo ele é um altar. O que acontece? Ele ficou super feliz, e aí ele sentiu ali a graça e o amor de Deus e a glória de Deus. E ele pediu, né, ele se ajoelhou, e ele como rei, ele pediu para que a presença de Deus fosse ali e que Deus atendesse as orações e que Deus estivesse ali junto com as pessoas. Porque, na verdade, a intenção de Deus sempre foi que Jerusalém, estando em obediência e buscando a Deus, a palavra pudesse chegar a todos, mesmo antes de Jesus vir. Porque, claro que Jesus ia vir e já ia fazer isso, mas a palavra já poderia já estar percorrendo outros locais também, porque de qualquer forma Jesus viria para nos salvar, tanto os gentios quanto os judeus, né? Mas por isso é importante, nós que estamos em posição de liderança, e todos nós somos chamados para ser líderes. Às vezes nós menosprezamos, né? Uma dona de casa que está ali tendo contato mais com os filhos do que muitas vezes o marido que está trabalhando, ela tem um poder de influência e de liderança muito grande sobre os filhos. Existem mães, por exemplo, americanas, donas de casa, que elas tiveram filhos que se tornaram presidentes e governadores dos Estados Unidos, e elas eram donas de casa, e isso não muda nada. O chamado que Deus tem para você de liderança e de obediência, de buscar a palavra de Deus, e a influência que você pode causar sobre as outras pessoas é muito grande. E você deve tomar o seu lugar, porque se você não tomar o seu lugar, tá cheio de pessoas e outras coisas no mundo que querem preencher esse tempo e essa influência sobre os seus filhos, sobre você, sobre a sua casa. Então, Salomão, porque ele estava nos bons caminhos do Senhor, ele se ajoelhou e ele abençoou Israel, e ele pôde se ajoelhar, primeiramente mesmo sendo rei, porque
existe e sempre existirá uma autoridade superior à nossa, que é a de Deus. Então ele se ajoelhou ali perante o templo, ele reconheceu a autoridade de Deus e na posição e na liderança que lhe cabia, ele abençoou o povo, né? Através da construção do templo, através da posição que estava ali, porque ele estava cumprindo o mandamento, ele estava em obediência a Deus. E nós temos esse poder também, de quando nós estamos em obediência, de Deus nos abençoar, e através da bênção que nós recebemos por Deus, por meio de Deus, outras pessoas serem abençoadas. Nós nunca sabemos os desfechos que nós podemos receber através dessas coisas, mas nos cabe confiar a Deus e atender essas coisas, né? E ver esses frutos maduros nas nossas vidas e as sementes que eles gerarão, porque a gente sabe que dentro de um fruto existem inúmeras sementes, e dentro de uma semente, quantas árvores existem com tantos outros frutos. Então, que nós possamos, através da nossa obediência, da nossa posição de liderança, incorporar essas coisas e que a nossa família, os nossos familiares, aqueles próximos a nós, possam receber essas bênçãos e nós possamos ser abençoados e tomarmos a nossa posição de liderança, né? Porque Deus, Ele capacita todos, basta que nós façamos a nossa parte. Para isso, eu queria agradecer, né, a presença dos irmãos, queria pedir que vocês deixassem um like, compartilhassem e deixassem um comentário. E eu vou fazer uma oração também para os irmãos. Senhor Deus e meu Pai, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, a Tua autoridade sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Eu agradeço porque o Senhor é um Pai amoroso e zeloso. Eu agradeço porque o Senhor enviou Jesus, que morreu e nos salvou, Senhor, da morte eterna. Eu agradeço, Senhor, por mais um dia, pelo fôlego de vida. E, Senhor, eu peço que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Que o sangue de Jesus possa nos lavar. Que a instrução de Deus e a palavra de Deus possam chegar a todos e que possa provocar mudanças no nosso dia a dia e na nossa forma de pensar. Porque Salomão tinha a opção dele utilizar a sabedoria que ele já tinha recebido de Deus ou não, mas nessa passagem que nós estamos vendo, ele estava incorporando essa sabedoria e todo o seu povo for abençoado. Assim nós temos todos os livros da Bíblia que contêm sabedoria infinita para que nós possamos ir estudar e meditar e implementarmos essa sabedoria e podermos ser até mais sábios do que Salomão, porque ele não tinha acesso a todas as coisas que ele escreveu e que os outros heróis da fé escreveram através da inspiração do Espírito Santo que habita em nós. Então, através dessa intimidade com o Espírito Santo, que nós possamos alcançar a nossa vitória, que nós possamos praticar essa obediência, que nós possamos ser bênçãos para a nossa própria vida e para a vida dos nossos irmãos e semelhantes. Em nome de Jesus eu te louvo e já te agradeço. Amém. Que vocês possam ter uma semana abençoada e muito obrigado por participarem desse vídeo. Fica com Deus.